Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que tenho de estar diante da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E quero agradecer pela fé que Ele tem me dado e convidar a você para nós meditar na palavra de Deus, olhando no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, o versículo 1 e o 2, que nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para nós meditar sobre essa profecia do profeta Isaías, e quero lembrar você que esse grande profeta de Deus, Deus sempre levou ele a olhar para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele falou a respeito de Jesus, ele falou a respeito do seu nascimento, ele falou a respeito do seu ministério, bendito seja o nome do Senhor. E ele falou a respeito da sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus. E agora nós vimos aqui, há mais de 800 anos antes de Jesus Cristo, esse grande profeta de Deus, ele nos deixando aqui uma profecia para os nossos dias que hoje nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vimos aqui que o profeta, bendito seja o nome do Senhor, ele falava aqui de uma escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui que uma escuridão, louvado seja o nome do Senhor, ia cobrir os povos. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós podemos observar, se você prestar atenção na palavra, na profecia de Isaías, e você observar, você vai ver que esta escuridão, louvado seja o nome do Senhor, ela está no nosso meio, nesta era que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz aqui que já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a tua glória se verá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Isaías, ele estava profetizando e falando do que hoje nós estamos vendo nessa era que nós estamos atravessando aqui na Terra. Se você notar, a cada ano, louvado seja o nome do Senhor, que passa, você vai ver, bendito seja Deus, que a escuridão aumenta cada vez mais. Bendito é o nome de Jesus. Parece que com o passar do tempo,
bendito seja o nome do Senhor, as pessoas se afastam mais da verdade. Bendito é o nome de Jesus. Vão ao contrário do ensinamento de Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Hoje, se você observar o movimento hoje do ser humano na Terra, eles vão se afastando a cada vez mais da palavra de Deus, que veio para nos trazer a luz, e eles vão mergulhando nessa escuridão que Deus mostrou para o profeta Isaías há mais de 800 anos antes de Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo disse para nós conhecer a verdade, para ser liberto, louvado seja o nome do Senhor, pela verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso nós encontramos ali no livro de João, no capítulo 17, e o versículo 17. E hoje nós vimos que o ser humano, ele foge da verdade. Nós estamos vivendo hoje numa era em que a escuridão vem tomando conta do ser humano, louvado seja o nome do Senhor, e o ser humano vem fugindo da luz da palavra de Deus e vem entrando a cada dia mais para essa escuridão que o profeta Isaías nos deixou aqui há mais de 800 anos antes de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos jovens e as nossas crianças se aproximar, bendito seja o nome do Senhor, da verdade, que é Jesus, a sua palavra. E hoje nós estamos vendo que isso cada vez se afasta mais do ser humano. A juventude estão mudando seus desejos, mudando as suas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Se você começar a notar o que hoje está acontecendo, você vai ver que a juventude hoje, ela vem mudando as suas atitudes, bendito seja Deus, os homens se tornando mais como mulheres, e mulheres se tornando mais como homem, louvado seja o nome do Senhor. E parece que não tem, bendito seja Deus, jeito de nós conseguir parar isso. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto mais você prega a verdade, bendito seja o nome do Senhor, mais fica distante o ser humano hoje da palavra de Deus, e eles vêm mergulhando nessa escuridão. Bendito seja o nome de Jesus, que Isaías nos falou aqui. Nós vimos que hoje não existe mais a luz da palavra de Deus. Estão se afastando a cada dia mais. Bendito seja o nome do Senhor. Essas pessoas, se você prega a verdade contra isso, eles não conseguem mais, mesmo que eles queiram, bendito seja o nome do Senhor, sair dessa escuridão que tomou conta dos povos, como disse o profeta. Não é só apenas numa cidade, mas no mundo inteiro. Essa escuridão veio invadindo, bendito seja o nome do Senhor, e eles
vêm mergulhando nessa escuridão. Essas pessoas querem muitas vezes fazer o certo, mas tem alguma, bendito seja o nome do Senhor, alguma coisa nisso que não as permite fazer o que é certo. Isso põe pressão nelas e força-as, e é como uma névoa escura. É isto que Isaías estava enxergando, e ele estava profetizando e deixando aqui registrado para a nossa era que hoje nós estamos vivendo. Bendito seja o nome do Senhor. É uma névoa escura, bendito seja o nome do Senhor, que vem sobre a terra, não apenas num local, mas em toda a parte do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê uma escuridão agrupadora, bendito seja o nome do Senhor, que está ficando cada vez mais tensa o tempo todo. Se você prestar atenção no que estamos meditando aqui, você vai começar a observar o que aqui nós estamos falando. Essa escuridão, ela vem sufocando a verdadeira masculinidade e a feminilidade. Ela vem matando o natural e está entrando cada vez mais nas falsas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olhar hoje, bendito seja Deus, nós vamos ver que tudo já está contaminado com essa escuridão que Isaías nos falou aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos seguir olhando para a palavra de Deus e nós vamos observar que nos dias de hoje, que nós temos mergulhado nessa escuridão, nessa treva que cobriu a terra e essa escuridão que cobriu os povos, o ser humano, bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver, querido irmão e querido amigo, que nós estamos vivendo como no dia em que Deus falou com Noé que ia destruir, bendito seja o nome do Senhor, o homem da face da terra, porque todo o seu caminho estava corrompido. Nós podemos olhar ali em 6 de Gênesis e no versículo 11, e nós vamos ver que nós temos na mesma situação hoje. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui, em 6 de Gênesis e o versículo 11, assim fala Deus: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você começar a analisar no que estamos falando, você vai ver que essa escuridão já tomou conta da terra, e nós vimos uma geração que está caminhando numa escuridão, dentro da extrema corrupção, bendito seja o nome do Senhor, e não aceito mais a luz da palavra de Deus. Bendito seja Deus. Isso já atingiu as nossas crianças, bendito seja Deus. Já atingiu os pais, bendito seja o nome do Senhor. Já atingiu as igrejas, as escolas, faculdades,
e até nossos governantes estão na escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca vimos, querido irmão, o que estamos vendo nessa era vergonhosa. Bendito seja o nome do Senhor. De imoralidade e de palavrões e roubalheira. Toda a depravação que nós vimos ali quando Deus destruiu o ser humano com o dilúvio, nós estamos vendo hoje. Depravação, roubalheira, num sistema de igrejismo, longe da luz da verdade. Hoje as pessoas, cada um, ele formou seu caminho e nós estamos vivendo hoje num igrejismo. Cada um tem a sua igreja, bendito é o nome de Jesus, e a escuridão veio tomando conta de tudo, e as pessoas não aceitam mais a luz, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E isso vem atingindo a população de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você prega a palavra de Deus contra essas coisas, bendito seja o nome do Senhor. As pessoas que estão dentro desse igrejismo de hoje, elas entendem mal. Muitas vezes mulheres e outras vezes homens, eles entendem mal e tomam atitudes incorretas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Muitas vezes, homens bons, eles têm que suportar essas coisas para poder segurar o seu lugar dentro de um sistema religioso, de igrejismo corrompido, aonde ninguém mais olha para a palavra de Deus. Porque se eles não suportar essa escuridão, eles têm que negarem a palavra de Deus, eles têm que negar a luz para segurar o seu lugar ali na igreja onde eles estão, porque se eles pegar ou se levantar com a palavra de Deus contra essas coisas, eles são tirados para fora. E não se vê mais, bendito seja o nome do Senhor, aquela verdadeira posição de destaque como o homem deveria ser. Vimos homens usando sapatos rosa e todo tipo de coisa, assim, simplesmente se tornaram mais como mulher. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vimos hoje, nesse sistema de escuridão que cobriu a terra, aonde o ser humano está seguindo igrejismo e não a palavra de Deus, nós estamos vendo que os homens se tornaram mais como mulheres e mulheres se tornaram mais como homens. Bendito seja o nome do Senhor. E parece que não tem mais jeito de fazer isto parar. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode pregar contra essas coisas e vão ficando cada dia pior do que eles estavam. Bendito seja o nome do Senhor. E é isto, meu querido amigo, que Isaías, ele enxergou e nos deixou, bendito seja o nome do Senhor,
para nós meditar e ver nessa era que nós estamos passando. Essas pessoas querem fazer o certo, mas tem alguma coisa nisso que não as permite fazer o certo. Isso põe pressão nelas e força. É como uma névoa escura. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós estamos vendo essa geração mergulhada nessa escuridão que o profeta Isaías nos fala aqui. Tudo está ficando poluído e essa escuridão que atingiu os povos, o povo dessa era, ela vem se tornando como uma névoa escura, bendito seja o nome do Senhor. E isso veio atingindo, bendito seja Deus, até mesmo nossos meios de comunicação. Há poucos dias, bendito seja Deus, eu encontrei uma menina, bendito seja o nome de Jesus, com apenas 7 aninhos. E ela veio falar comigo e ela veio me mostrando no seu celular, no seu telefone, uma piada suja e obscena, que eu fiquei tremendo quando eu vi aquilo ali. Aquela menininha com apenas 7 anos, ela me mostrou no seu telefone uma piada obscena que não era para estar ali. Que era mais ou menos como isso que eu quero lhe dizer. Ali existia no seu telefone uma palavra ali que dizia que ia passar uma estrela que fizesse um pedido antes que aquela estrela passasse. Louvado seja o nome de Jesus. E ali começava um vídeo mundano, imoral, e vinha uma mulher com a sua vestimenta mundana, imoral, como eu já disse, com chamamento sexual, e ela vinha virando cambote, pulando e saltando, e aquela sua veste ia parar lá na cabeça, e ela mostrava o seu corpo totalmente nu. E aquela menininha, louvado seja o nome de Jesus, ela perguntou para mim o que eu achava da estrela que passou. E eu lhe disse que achava que ela estava num lugar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Achava que aquilo ali tinha que estar dentro do pior bar que existisse na cidade, aonde estivesse ali homens e mulheres bebendo, dizendo palavrão, se drogando, mas não estivesse nas mãos dela com apenas 7 anos. Que ela procurasse, louvado seja o nome do Senhor, ocupar o seu tempo com a palavra de Deus e fosse orar a Deus e pedir a Deus que Deus tivesse dela misericórdia e tirasse ela dessa escuridão que vem cobrindo o mundo. E aquela menina, ela me disse que ela pertencia a uma tal igreja e que a sua mãe que colocou aquilo ali no seu telefone. E é isso, meu querido amigo que está me assistindo, meu querido irmão, que esse
essa escuridão vem trazendo para o mundo. Esse igrejismo que surgiu hoje no mundo fora da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Fora da palavra de Deus. E é uma pena, meu querido amigo que está me ouvindo, que isso está acontecendo hoje no mundo. Nessa era em que se fala em civilização, nessa era em que se fala em educação, nessa era em que as crianças estão entrando para a escola com 4 aninhos, para receber uma capacitação para caminhar nessa nuvem escura de escuridão que vem cobrindo a terra. E nós estamos vendo hoje que tudo está poluído. É escola, é faculdade, é igreja, é os nossos meios de comunicação, porque Isaías enxergou, bendito seja o nome do Senhor, essa escuridão que vinha sobre a terra. E nós estamos vendo hoje muitas mães e muitos pais, louvado seja o nome do Senhor, que já estão tomados por essa escuridão, bendito seja o nome do Senhor, e eles não têm mais temor de Deus e nem sequer respeito, bendito seja o nome do Senhor, pelos seus filhos, pelas suas filhas. Nós estamos vendo hoje todo tipo de horror dentro dos lares, incentivado muitas vezes por mães e por pais. E dentro das falsas igrejas, louvado seja o nome do Senhor, que virou mesmo como estava ali em Gênesis, cada um tinha corrompido o seu caminho. Era um igrejismo, como hoje nós estamos vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que Deus, Ele tenha misericórdia de nós. E que nós possa olhar para a palavra de Deus e pedir a Deus a misericórdia. Porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele ainda pode tirar você dessa escuridão que tomou conta dos povos, que tomou conta do povo dessa geração que nós estamos atravessando. Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele veio, louvado seja o nome do Senhor, para iluminar todo aquele que cresce e o aceitasse e caminhasse na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos, querido amigo, querido irmão, seguir olhando para a palavra de Deus. E quanto mais você olhar para a luz da palavra de Deus, mais você vai enxergar essa escuridão que tomou conta de tudo nesta era que nós estamos passando. Você que está aí dentro desse igrejismo, dizendo eu tenho a minha igreja, e você vai levando as suas filhas, seus filhos, para aquilo ali, acompanhando todo esse horror que nós estamos vendo sobre a terra, como eu vi ali na mão daquela criança com 7 aninhos, e eu sei que existem coisas piores do que essa, que estão circulando no nosso meio de comunicação, e as crianças de hoje estão com 4 aninhos, indo para a escola para ser capacitado para caminhar nessa nuvem escura de depravação e de pecado.
meu querido amigo e meu querido irmão, que você possa se acordar ao meditar comigo no que estamos meditando na Palavra de Deus, e você possa ver que Jesus Cristo ainda, Ele quer te tirar desse mundanismo e te colocar na luz da sua palavra. Bendito seja Deus. Nós podemos olhar ali no livro de João, no capítulo 1, nós vamos ver o versículo 9 em diante de João, e nós vamos ver que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda continua, louvado seja o nome do Senhor, na sua palavra, não nesse igrejismo mundano, fora da palavra. E Ele ainda é o mesmo que veio para lhe trazer a luz, lhe tirar dessa escuridão em que a nossa geração, nessa era que nós estamos atravessando, ela mergulhou. Por não olhar para a palavra de Deus e ir seguindo esse igrejismo que veio para o mundo. Nós vimos aqui em João, capítulo 1 de João, e o verso 9, que nos diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E agora você olha aqui o versículo 12, e preste bem atenção no que esse versículo ele vai lhe dizer. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que você, louvado seja o nome do Senhor, possa hoje se alertar, se você ainda tem força, e você possa olhar para a palavra de Deus, que é Jesus, e ver que Ele ainda continua com o mesmo propósito de iluminar todo homem, toda mulher, todo ser humano, louvado seja o nome do Senhor, e tirar dessa escuridão. Bendito seja Deus. Nós vimos aqui, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Hoje, as pessoas estão fugindo da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Eles estão dizendo ser cristão, como essa menina ali me diz que ela pertencia a uma tal escolinha de uma igreja e que a sua mãe fazia parte da igreja, e ela colocou aquela piada obscena, mundana, no seu telefone. Eles não estão reconhecendo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo como a luz que veio para iluminar o homem e iluminar o mundo. Mas aqui no versículo 12, nós encontramos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Se você que está me ouvindo, ainda hoje você puder renunciar esse igrejismo mundano, aonde vai mergulhando nessa escuridão que Isaías nos falou aqui,
e todos vão indo, caminhando em treva, sem a luz da palavra de Deus e sem Jesus, que é a sua verdadeira palavra. Hoje, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer iluminar o teu caminho e quer te tirar dessa escuridão. Hoje nós estamos vendo, nesse mundanismo religioso, as pessoas mergulhadas em todo o mundanismo que existe na Terra. Eu, às vezes, querido irmão e amigo, eu fico olhando pessoas que dizem que são cristãs, que não têm mais respeito diante das crianças, vive seminua, a mãe na frente dos filhos, das filhas, e dizendo que são cristãs e falando em Jesus Cristo. Pai, que se diz ser cristão, usando todo esse mundanismo de blasfêmia contra Deus que tem sido lançado no mundo, e eles dizendo que são cristãos, e dando esse exemplo a seus filhos e às suas filhas. Eu fico, muitas das vezes, olhando e comparando. Talvez você vai achar um pouco pesado o que eu vou lhe dizer, mas se você analisar, você vai ver que a palavra de Deus, ela nos diz a verdade. Bendito seja Deus. Eu fico comparando certas mães e certos pais hoje que estão nesse igrejismo mundano, fora da luz da palavra de Deus, com uma porca que vai num lodo, já vou dizer assim, de um esgoto, contaminado com toda a contaminação, e ela se rola e se banha ali naquele lodo, e ela começa a chamar os seus filhotes e se deita ali para amamentar. E isso nós estamos vendo hoje, meu querido amigo e meu querido irmão que está me assistindo. Nós estamos vendo nesse mundanismo de igrejismo que cobriu a terra. Isaías, há mais de 800 anos, ele estava contemplando essa escuridão e essas trevas que vinha sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mensagem, meu querido irmão e meu querido amigo, ela não tem vínculo com denominação. Essa mensagem, ela é firmada pela fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. E ela vem ao seu encontro para lhe acordar de uma triste amnésia que esse mundo mergulhou hoje, o ser humano, nessa escuridão que Isaías nos fala, e eles não conseguem mais enxergar a luz que é Jesus Cristo e que é a sua palavra. E aqui a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele veio para iluminar, bendito seja o nome do Senhor, o homem, o ser humano, a mulher, as crianças. E ele continua, louvado seja o nome do Senhor, sendo o mesmo, bendito seja o nome do Senhor. Ontem, hoje e eternamente. Ele continua nesse mundo de treva e de escuridão que cobriu a terra, ele continua chamando, louvado seja o nome do Senhor, os predestinados, para vir para a luz da palavra de Deus, para ser iluminado e caminhar na luz.
Jesus, ele disse que aquele que é da luz, vem para a luz. Quem sabe, meu querido amigo, se você pode ainda se acordar, louvado seja o nome do Senhor, e clamar hoje a Deus, para que Ele vá te socorrer e te tire dessa nuvem escura que cobriu a terra. Eu quero finalizar essa meditação com você, mas eu quero ir até a segunda epístola de João, louvado seja o nome do Senhor, ou melhor, de Pedro, louvado seja o nome de Jesus. E eu tenho sentido de Deus de lhe mostrar, porque muitas vezes hoje, quando as pessoas se deparam com a palavra de Deus, eles acham pesado a palavra de Deus. Eles dizem que nós não podemos julgar, mas eu quero dizer para você que o mundo está julgado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus nos mandou pregar a sua palavra. Não torcer, como nós vimos dentro desse igrejismo, como eu já disse, mas pregar a palavra de Deus, como ela é. E aqui nós podemos ver aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 17 em diante. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, pelos quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Louvado seja o nome do Senhor. Há um povo que rejeitaram a verdade, como rejeitaram Jesus ali, que era a luz, que eles estão reservados para essa escuridão que Isaías nos mostra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele diz, os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas mais arrogantes de vaidade, engodo com as concupiscências da carne e com as dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. É isto que esse igrejismo hoje ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento, não de religião, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, forem outra vez envolvido neles e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. É isso aí, meu querido amigo, meu querido irmão, que nós estamos vendo nessa era. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa aceitar, querido amigo que está me ouvindo, você que está aí dentro desse igrejismo, você possa aceitar a palavra de Deus. Que não sou eu que estou levando isso aí a você. Está registrado na palavra de Deus. E que você, que é mãe, e você que é pai, você possa ser iluminado por Jesus Cristo, pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E você não esteja, como diz aqui, a porca voltando
ao espojador de lama e o cão voltando ao seu vômito. E você está passando isso para os seus filhos, para as suas filhas, para as crianças e para a juventude, que hoje estão esperando de nós. Bendito seja o nome do Senhor, como ancião desta era e como ministro da palavra de Deus para trazer a luz nesta era em que os povos estão passando por essa escuridão. E que Deus te abençoe, meu querido amigo, e minha querida amiga e meu querido irmão, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.